Podcaverna. Olá, galera, está começando mais um Podcaverna, hoje super especial. A gente está tendo a honra e o prazer de receber aqui o Jean Dolabella, do Eagle Talent, cara. Pô, tá dando aqui a honra de bater um papo com a gente para falar sobre a banda, para falar sobre o álbum novo, para falar sobre o que ele quiser aqui, porque a casa dele é aqui. Jean, seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, meus caros, obrigado aí, primeiramente, né? Muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom bater esse papo aí sobre música, né? Com brothers e tal. Ainda mais no meio dessa pandemia, né? Todo mundo enfurnado dentro de casa. Pois é, né? Feliz onde estou fazendo Verdade. isso aí. Obrigado pelo convite. Pô, show de bola, cara. O Jean aqui, para quem ainda não conhece o Eagle Talent, ele é baterista e guitarrista do Eagle Talent. Isso é uma história também, é mais uma coisa pra gente falar aqui, que isso é inusitado, mas é muito legal, velho, muito bacana. E, cara, eu vou contar pra vocês aí como é que eu conheci o Eagle Talent, né? Um dia, pô, tô aqui, naqueles dias que você tá assim, aí chega o teu amigo Rafa e fala assim, pô, escuta esse som aí. Cara, ele mandou o Submated pra mim e eu fiquei assim, extasiado. E aí depois ele veio e falou, velho, não é uma banda gringa não, cara, é uma banda aqui do Brasil. Eu falei, putz, grilo, velho, que som legal. Assim, eu fiquei muito impressionado, muito impactado, porque além de tudo ele mandou para mim um videoclipe. E o videoclipe é foda pra cacete, velho, assim. Legal. Que clipe legal. Demais. E que música, porra, aí você descobrir depois que essa música é a música de estreia da banda, você fala assim, meu Deus do céu, cara, porra, os caras aí já chegaram chutando a porta, né, bicho? Assim, então todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu agradeço por Rafa ter me apresentado a banda, bicho. Legal. Porque, porra, é uma das bandas cujas músicas não faltam nas minhas playlists, assim, e o Rafa, ele já disse isso, mas eu vou copiar aqui o que ele disse. Nossa missão de vida é espalhar o Eagle Talent para quem a gente puder espalhar, porque coisa boa a gente precisa divulgar, né, cara? Exatamente. Cara, Jean, é o que eu sempre falo com o Fê, cara. Sempre quando eu conheço alguém ou quando tem algum amigo que eu tenho a oportunidade de introduzir essa missão de levar o Talent pra eles, eu levo. O Rafa tá igual o testemunho de Jeová, né, cara? Ele bate na porta. Eu sou testemunha do Igor. Você teria 5 minutos para apresentar para o senhor, falar sobre a palavra do Eagle Talent? Cara, porque sabe o que eu faço, Jean? Eu não apresento uma música, eu não tenho mais apresentado a música. Eu pego aqui o álbum, olha só. Pega o link do Deezer, Spotify, cara, escuta isso aqui. Qual música? Qualquer uma. Só escuta. Legal. E o resultado é sempre o mesmo. Cara, de onde esses caras são? De onde são? Daqui, de São Paulo, dali do Sul, do Rio. São daqui. Sim. São produto nosso aqui. O primeiro contato que eu tive com a banda foi no finalzinho de 2016. A minha primeira vez escutando o álbum, eu escutei do início ao fim. Uma coisa que eu não fazia há muito tempo, escutar um álbum da primeira à última música. Cara... Você pegou ele montado já então, né? Foi isso? Isso. Porque a gente lançou ele com os 3 EPs, né? Igual esse agora. Sim. Uhum. Cara, e a cada coisa que tinha novidade da banda, eu ia acompanhando ali. Aí o primeiro contato que eu tive com vocês foi lá em Sampa, né? No Avalanche. Na verdade, com a banda, contigo, foi antes, no show da Super Combo, aqui no Rio. Sim. Você tocou no show deles aqui no Rio. E, cara, eu fiquei ali um fã de carteirinha ali. Até meu filho hoje tá com 13 anos. Meu filho é fãzaço de Eagle Talent e Super Combo. Legal, cara, mano. A gente tem um puta gosto, assim, de apresentar vocês. Não só como banda, mas, cara, cada um de vocês são uns caras mega simpáticos, gente boa e tal. E eu não quero tomar muito tempo, não. Porque deixar o Jean falar hoje deixar o Jean falar um pouquinho. Cara, então, eu fiz assim, meio que um apanhado assim, da história da banda e tal, né, cara? E aí essa origem da banda é que vocês foram pegando pessoas assim de outras, né, que tinham outras trajetórias e tal, e reuniram um time assim, velho, porra, sensacional, né, cara? Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi isso, se foi um negócio assim meio orgânico e tal, ou meio premeditado, não vão roubar aquele cara daquela banda lá. Cara, a parada, tudo que acontece com a gente é muito orgânico, assim, cara. Tentando pensar num ponto de partida aqui, eu tinha saído do Sepultura já tinha um tempo. Bom, do nada, eu pensei em ligar pro Theo, que já era meu amigo, pra trocar uma ideia, mas não tinha nada a ver com banda, com nada. E a gente sentou pra tomar um café e, né, bater um papo, isso e aquilo, o que você tá fazendo? E tava fazendo o SWU na época, com o Rafael, e pô, que massa, isso e aquilo. E daí entrou num papo de, quando a gente falou de tocar, nem lembro como que surge, que chegou nesse papo, mas ele falou, cara, pô, tem maior tempo que eu não toco, minhas guitarras estão tudo emprestadas, sei lá quem e tal.
Falei, que isso, bicho, pode ficar sem tocar não, tem que tocar, velho, tal, pô, você não vai lá em casa, depois vamos fazer um som. A parada foi meio assim, sem nenhuma, cara, sem nenhuma pretensão de nada, nem de montar banda, nem nada. E ele, um dia ele foi e a gente fez um som, e aí eu tinha uns riffs, eu toquei uns riffs assim, a gente tocou uns riffs juntos, daí eu toquei na batera também. Numa próxima vez, o Rafa, eu acho que o Rafa morava no Rio ainda, e aí ele estava passando em São Paulo, e era muito amigo do Theo há muito tempo, e aí o Theo chamou o Rafa para ir também, a gente meio que tocou nós três, assim, um pouco, eu toquei umas coisas na guitarra, o Rafa tocou bateria, eu toquei umas coisas na bateria, ele tocou guitarra, ele tocou guitarra também, mas tudo muito sem... Cara, a gente não tinha ideia de que isso ia virar algo, ainda mais do jeito que a gente faz hoje, né, tipo, trocando... Né, mudando as peças ali do jogo. E aí, cara, a parada foi acontecendo até chegar uma hora que a gente começou a ver que as coisas estavam... Cara, começou a surgir uns riffs, umas partes de músicas, e a gente começou a curtir, e teve um momento que eu acho que foi talvez crucial, assim, que o John do System of a Down veio pro Brasil de férias, e ele é amigo do Theo, via outras coisas, e aí o Theo meio que armou meio que uma presepada, assim, meio pro cara, porque, tipo, é meio foda, né, você levar um brother num ensaio de uma parada que você tá fazendo, porque você coloca o cara numa situação muito chata, velho, que tipo assim, leva o cara no ensaio, chega lá, acabou a música, porque os caras acham uma bosta, como é que o cara fala, saca? Aí foi uma parada muito interessante, que o John do System of a Down, ele é um cara muito na lata, assim, sacou? Ele não é esse cara de medir palavras, ele é um cara que, tipo assim, velho, ele vai perder um amigo, se for o caso, sacou? Se ele precisar falar o que ele acha dele, enfim. Acabou que o Theo falou, eu acho que o Theo deixou pra falar pra ele o que realmente ia acontecer, que acho que eles iam comer e passou no ensaio antes, uma parada meio assim, pra não ter como, não ter jeito, sabe? Tipo, de não ir, né? Não tem como de não tem como ir. Daí, quando chegou no ensaio, cara, a gente já tava meio que pronto, assim, pra tocar, e nisso era só eu, o Theo e o Estevam, cara. Não tinha mais ninguém, era só a gente, era 2 guitarras e bateria, a gente não tinha nem, cara, nem pensado em botar voz, nem nada. E aí a gente tocou o riff de Sublimeira, da Sublimeira tinha tipo o riff e até o refrão, depois voltar, tinha uma estrutura mais ou menos assim, né, sem voz, instrumentalzão assim. Daí a gente tocou umas outras ideias e ele curtiu, cara, ele falou, cara, eu fiquei muito surpreso, acho muito foda, eu acho que vocês têm uma parada aí, eu acho que vocês deviam investir nisso, será que não bota uma voz, sei lá o quê? E a gente, caralho, mano, será? E, enfim, esse aí foi um primeiro, talvez, óbvio que já tinham outras coisas, a gente estava afim, nessa época a gente já estava, né, começando, igual eu falei, né, fazer músicas, e tinham pedaços de músicas e tudo mais, a gente já estava afim de fazer a parada, mas acho que isso foi uma coisa muito, tipo, caralho, mano, foi uma injeção sabe, de ânimo, assim, de motivação, legal. De fato começar uma parada, assim, né, porque você tem um cara desse calibre sentando ali para trocar uma ideia e realmente achar que você tem alguma coisa, é um carimbo muito forte, foi muito foda confirmar isso pra gente, né? Daí, depois disso, cara, a gente continuou nessa coisa, né? Deu esse boost, assim, né? Igual eu disse, né? Não é que, obviamente, não foi por causa disso que a gente fez a parada, mas deu um boost de, caralho, mano, que foda, vamos acreditar numa coisa aqui e tal, e começamos a compor mais. E aí as coisas foram meio que, as peças foram se juntando, cara. O Rafa, eventualmente, resolveu entrar pra banda também, aí ele falou, cara, o Theo falou, cara, mas já temos um batera, já, e falou, não, cara, eu toco baixo, toco qualquer coisa. Foi meio tipo assim, sacou? Não era... E aí acabou que a banda se formou de uma forma que todo mundo toca guitarra, eu e o Rafa tocamos batera, o Jonathan canta, e toca guitarra também, mas canta, né, o vocalista da banda, e aí a gente não tem um baixista, na verdade, então assim, todo mundo toca baixo também, entende? Sim. Então, é meio que isso, só que as coisas vão acontecendo de uma forma muito orgânica, assim, não tem uma diretriz, sabe, uma coisa que tem que ser, cara, é do jeito que o negócio estiver fluindo, se estiver fluindo bem, é isso, senão a gente muda, sabe, então... E assim, já puxando um pouco desse ponto, assim, isso colaborou muito, na verdade, com o lance das conversas que a gente tinha sobre, né, para tipo assim, cara, do que a gente gosta, o que a gente curte, tipo assim, naturalmente a gente conversava muito sobre essa coisa do ego, sobre como que a indústria é muito, cara, em cima do ego mesmo das pessoas, e como que a gente pode lidar com isso melhor, né, então assim... A gente conversando como amigo nisso e vendo que muito do que a gente conversava estava em torno disso, de formas de conseguir lidar melhor com isso, nos relacionamentos interpessoais, né, dentro de casa, com familiares ou com né, amigo, mulher, enfim. E aí esses papos sempre estavam ali, e aí a gente chegou nesse nome, né? Na verdade, a gente estava procurando por algo que representasse isso de alguma forma, assim.
E aí a gente achou essa frase, esse too much ego will kill your talent. E aí a gente, só que tava em negrito o ego, o kill e o talent, sacou? A gente falou, já tava ali. Massa esse nome. Tava meio assim, a gente falou, cara, esse nome é muito foda, será que tem? Deu uma procurada online, não tinha nada com isso, falou, cara, vamos, é isso, o nome da banda é esse e tal. Nossa, aí genial. ficamos empolgadão e tipo assim, cara, o lance, coincidentemente, né, tem muito a ver com o jeito que a gente compõe as coisas, né, com a troca de instrumentos e tal. Então, assim, não tem aquele lance do super-herói da banda, sabe? No sentido de esse cara toca só esse instrumento e, cara, ninguém pode falar muito. Né? Cara, é foda. Não sei qual que é a experiência de banda que vocês têm, assim, mas eu acho que isso, na verdade, isso transcende para qualquer trabalho, né? Você tá dividindo um trampo com um cara, no caso da banda, né? Então, cada um toca seu instrumento e aí você tá compondo. Várias vezes eu passei por isso. Às vezes o cara vem com uma ideia, se você vai falar alguma coisa da ideia, você tá pisando num terreno que é difícil de mexer, sacou? Porque você tá dando uma cutucada no ego do cara, porque o cara, tipo assim, como que você vai falar do negócio que eu acabei de compor aqui, cara? Né? Ainda mais com um lance de, tem vários caras que tocam guitarra, tem 2 bateras, então isso aí ajudou muito a gente naturalmente a lidar com essa parada, sabe? Então, assim, a gente, quando chega num lugar de composição, a gente tá mirando pro melhor que a gente pode fazer para aquela música. Então não interessa quem quer que tá tocando o quê, não interessa quem quer que dê a ideia, entende? Quer dizer, o resultado então, é muito mais importante do que os erros propriamente. A música é muito mais importante. E sem ter esse papo com você, e sem ter ouvido ninguém da banda ter falado isso, em março de 2020, eu escrevi um review no blog da gente sobre Now, e aí eu disse isso, que justamente que essa troca que vocês fazem dos instrumentos é quase que uma analogia com o nome da banda. Né? Sim, total. E realmente isso, assim, eu acho sensacional. E uma coisa que eu já disse também em outros vídeos aqui, mas eu quero reafirmar para você ouvir aqui que, cara, vocês trocam de instrumento com propriedade, bicho. Cara, tipo assim, você sai da bateria mandando bem, tu pega a guitarra mandando bem. Então, quer dizer, porra, bicho, é uma coisa assim muito bonita de se ver, porque, pô, legal, obrigado, e sendo o objetivo disso, para que a música que ganhe com isso, né, e quem ganha com isso, no final das contas, até é o público, bicho, porra, aí é sensacional, aí coroa, né, a coisa, né? O fato do lance, né, da troca dos instrumentos não ser aquela coisa do virtuoso, né, de tipo assim, seria como se fosse assim, né, a gente tá ali no camarim antes do show, cada um escolhe a música que vai tocar, como se fosse uma coisa meio tipo assim, vamos tirar onda porque a gente sabe tocar, não tem absolutamente nada a ver com isso, muito pelo contrário, na verdade, né, que é tipo assim, é muito mais aquele lance, tipo assim, cara, na hora que a gente tá compondo, a gente quer colocar o máximo que tem para aquilo ali ficar muito foda, então não é pelo saber tocar aquilo ali, ou para mostrar que a gente troca e que a gente pode fazer isso, sabe? É tipo muito mais, igual você falou, pelo lance em prol da música e daquela coisa ser a coisa mais bonita possível, assim, sabe? E isso passa pra gente que tá assistindo, né? Eu tive o privilégio aí, Fê, fica com inveja aí um pouquinho, de assistir 2 shows de vocês, que foi lá no Avalanche e o outro foi no Rolling Stone Festival, ali em São Paulo, que caiu aquele pé d'água lá. Sim, nossa, lembro. Velho, aquele pé d'água caiu daqui a pouco, pô, velho, acho que vocês vieram depois de Scalene, se eu não me engano, não foi? Acho que foi antes ou depois, não tô lembrado. Mas, cara, velho, eu fiz uns takezinhos pro documentário ali, né, pra poder ilustrar e tal. Velho, que coisa incrível. É a banda que eu conheço, assim, cara, que você vê uma unidade da banda. O Jean pode estar na guitarra, pode estar na bateria, o Rafael. Você não vê diferença, você vê o Igor que o talent ali. Sim. Isso que impressiona, cara, que a gente vê assim, fica, caraca, velho, porra, os caras são um só. Quando você vai escutar as músicas, você não consegue falar assim, não, essa música aqui é o Jean da batera, né, essa música aqui. Não, quer dizer, a coisa tá muito ali em prol realmente do resultado final, né, então. Sim. A gente conhece muitos amigos que são músicos, né, alguns de bandas maiores, outros de bandas menores e tal, e a galera sempre assim meio que reclama um pouco de como o mercado brasileiro trata a música, né, em especial os grandes veículos de comunicação que meio que focam em determinados estilos e meio que determinados outros, mesmo com pessoas muito talentosas, essas pessoas acabam tendo um espaço mais exíguo, né? E aí eu acho que é o seguinte, que para uma banda que faz o que vocês fazem, buscar uma carreira internacional, eu acho que realmente é a via natural, né? Justamente porque a Europa está apinhada de grandes festivais, né? Que reúnem bandas de vários estilos e tal, que tem um espaço onde o Talent estaria ali bem
à vontade, digamos assim, né? Como é que aconteceu essa coisa de vocês encontrarem esse nicho aí, de começarem a tocar lá fora? Porque eu acho que a base de fãs de vocês fora do Brasil também deve ser bastante expressiva, né? Sim, cara. Na verdade, a gente já pensava em fazer algo para o mundo, assim, sabe? Tipo, a gente tentou desde sempre não restringir nada, sabe? Em tudo, sabe? Mesmo dentro das composições, assim, a gente não é o tipo de banda que está selecionando coisas para ter que manter um estilo ou ter que fazer algo. Não existe essa, sabe? É tipo, cara, a gente quer chegar ao máximo de pessoas possível, assim, sabe? Então, isso naturalmente, e também, assim, pelo fato de a gente curtir a sonoridade do inglês, por exemplo, porque muita gente fala isso, né? Pô, mas vocês são uma banda daqui, por que vocês cantam em inglês e tal? É uma pergunta muito, tá sempre presente, assim. E a resposta, na verdade, é porque a gente curte, é uma escolha muito mais musical, mais... Talvez isso não faça muito sentido para muita gente, mas musical no sentido de sonoridade de como que isso, sabe? Tipo assim, se você escuta o português, ele é uma língua doce, ela é redonda, sabe? Todas as palavras são... Tanto que, pô, você escuta bossa nova e tal, é incrível, é maravilhoso, sabe? Porque a parada é toda redonda, a poesia fica linda naquilo ali. Ao mesmo tempo, para o que a gente faz, a gente acha o inglês incrível, porque ela é pontuda, ela é harsh, sabe? Ela entra nos... Então é uma escolha artística, sabe? É musical em primeiro lugar. Junto com isso abre portas, obviamente, para a gente fazer algo que não tenha muitas barreiras, né? Porque daí você tá cantando na língua que é a língua mais usada para se comunicar no mundo inteiro e tudo mais. Sim. Então, essa escolha acabou levando a gente já de cara para essa coisa mais mundo, assim. Então, e obviamente, junto com a vontade nossa de tentar levar isso ao máximo de pessoas possível, assim, foi uma coisa meio que orgânica também, foi acontecendo. Né? E assim, obviamente, a banda, tendo integrantes que são caras que já tem muito tempo que tá na estrada e caras que vêm, né, cara, guardando um networking, fazendo as coisas que cada um dentro do seu, né, com seu background ali e tudo mais, isso é tudo jogado na mesa e a gente está pegando a essência, o melhor que a gente tem daquilo ali e usando aquilo ali ao nosso favor, obviamente, entende? Então, tudo isso, todos os contatos e as pessoas que a gente conseguiu chegar e tal, tem muito a ver com essa coisa que a gente já traz de carreira de todo mundo. Porém, eu acho que é algo que é muito legal ressaltar, porque muita gente tem a tendência de olhar isso como se fosse uma coisa meio, o Eagle Kill Talent tá ali porque os caras sabem, o Jean já tocava no Sepultura, então, sei lá o quê. O Jonathan lá já era o Reação em Cadeia, o Theo já fazia o festival. Então, tipo assim, cara, um pouco disso é verdade, óbvio, a gente traz nossa bagagem pro que você tá fazendo, óbvio, mas, cara, não é isso que faz se você tá no lugar que você... Se fosse assim, quem dera se tivesse né? Imagina, velho. Uma fórmula assim, se tivesse uma facilidade ou uma fórmula que você chegasse e falasse, vou fazer A mais B mais C e aí beleza, rolou. Óbvio que não, cara. Tipo assim, quantas e quantas bandas no mundo inteiro, você vê o próprio, sei lá, o Foo Fighters mesmo, por exemplo, sacou? Quando começou, cara, o Dave Grohl já era um cara que já tinha virado com Nirvana. É óbvio que isso aí já tem milhares de portas abertas pros caras. Porém, se ele não põe uma música boa, um disco bom ali, meu velho, não sai da primeira turnê, não adianta, entendeu? Então, tipo assim, e não me entendam mal, não tô falando isso de uma forma querendo ser arrogante, falando, a minha banda é muito foda, nada disso, tô na verdade, querendo ser coerente com a realidade, sabe? Porque muita gente realmente tem essa tendência, né, de olhar como uma coisa assim, mas o que será então que fez esses caras conseguirem, sei lá, tocar no Lollapalooza? Porque acho que foi uma facilidade, banda, tem uma facilidade ali. Muita gente fala isso, tô aqui com a minha banda, tem 3 anos já e não consigo tocar em festival nenhum, os caras já tocam lá os primeiros shows. Cara, é porque tem um trabalho muito, muito grande, muito jogo duro acontecendo ali por trás, sabe? Tipo assim, ninguém aqui tá dormindo de bobeira, sacou? Ninguém aqui tá coçando barriga em casa, velho. Gente, todo mundo, em todos os aspectos da banda, a gente é uma banda muito trabalhadora, cara. Muito, muito, muito mesmo. Assim. A gente é o tipo de banda que, apesar de ser todo mundo músico profissional, já tocou, já esteve em festivais, em grandes palcos, a gente ensaia muito, velho. A gente ensaia muito, a gente ensaia cada detalhe, cada coisa.
faz pré-produção de meses, grava e regrava, e mexe, e pensa, e sabe, desenha scripts do vídeo, disso, daquilo. É tudo muito, muito, muito pensado e sabe, a gente gasta uma energia muito grande para fazer isso funcionar. Então, quando você vê a parada aparecendo ali, ou num festival grande, ou acontecendo isso e aquilo, cara, existe um esforço muito grande por trás daquilo ali, sabe? Então não é uma sorte ou uma coisa que, tipo assim, cara, juntou os caras ali, pegou isso e aquilo, meio de vontade, e sacou e rolou. Óbvio que não. Nesse sentido, a gente percebe o seguinte, que não basta você ter uma boa música ou você ser talentoso. Que, na verdade, tem uma série de outros aspectos que tem que ser levados. A profissionalização disso tudo que é muito importante. Você vê como é que você vai vender a sua imagem, como é que você vai fazer o videoclipe, como é que você vai fazer, inclusive, como é que você vai fazer a produção dos discos, cara, porque a produção dos discos de vocês é impecável. Quando eu vou escutar as músicas, cara, eu falo assim, caraca, bicho, aquela coisa de repente tem uma enxugada, aí tem só um detalhezinho, e essas nuances todas, né? Porque não é aquela música maçaroca que o cara vai lá e toca aquele negócio. Dá gosto de ouvir. Não, tem detalhes, tem cuidado, você percebe que a coisa é esmerada, né? Então isso tudo faz muita diferença para que você tenha um produto de qualidade e somado a isso você tem realmente esse trabalho duro que você tem que ter o tempo todo para você mostrar o seguinte, olha para mim aqui, olha como é que eu tenho isso aqui, né? Na hora que você vai fazer uma apresentação ao vivo, para que essa apresentação ao vivo consiga levantar a galera, não só para o público ter uma boa experiência, mas para quem está olhando de fora falando, caraca, eu quero esses caras no meu festival, né? Sim, exatamente. Uma coisa que eu observo, cada coisa que eu fiquei sabendo da banda, assim, eu fui tendo mais admiração, né? Até, inclusive, nesse Rolling Stone Festival, você vê uma entrega da banda de uma forma... É como se vocês estivessem no estádio, lotado. Cara, independente do público tivesse, se tá chovendo, se não tá, se tá sol, se tá à noite. Vocês têm ali uma entrega. E pra quem não acompanha o trabalho da banda, é fácil o cara chegar e falar, pô, os caras conseguiram algum esqueminha pra poder chegar e tocar em tal lugar. Não, cara, é muito trabalho de vocês. Eu acompanho, vejo tanto de esses ensaios repetidos que vocês fazem quando vocês estão em turnê, então... a gente fica acompanhando ali ensaio. Não é só chegar, tocamos e vamos pra casa. O próximo show é quando? Dia tal, vamos lá tocar e... Não é o Romário mesmo que chega ali só pra fazer, que já sabe ir pra casa. Vamos ali fazer que eu já sei, acabou. Né? As pessoas não veem isso, né? Os que criticam, né? Que tem essa crítica assim, né? Pô, os caras têm algum esqueminha pra... Não é esqueminha, cara. É muito trabalho, muita dedicação, né? Somado muito esforço ali de vocês, experiência, é um conjunto, né? É tudo muito bem pensado, né? Totalmente, velho. Já que você comentou, né, sobre o Foo Fighters, eu me lembro de ter assistido um vídeo curtinho que vocês colocaram nas redes sociais, vocês anunciando que vocês foram escolhidos para ser a banda que ia abrir os shows da turnê. Cara, a alegria de vocês, né? Aquela coisa toda. E assim, eu fiquei, cara, feliz pra caramba. Eu, enquanto fã da banda, falei, caraca, que legal, que coisa bacana isso, né, cara? E assim, como é que surgiu isso? Como é que aconteceu isso, cara? Tem algum bastidor aí? Eu sei que tem muito trabalho por trás disso, né? Não é aquela... Sim, claro, fora todo esse trabalho que eu tô dizendo, né? Foi um combinado de coisas, assim. Eu acho que talvez o mais importante, o fã-clube do Foo Fighters começou a meio que pintar a galera falando, né, como que vai ser a abertura. Eu não lembro se fizeram um post perguntando quem que deveria abrir. Alguma coisa desse tipo. Começou a acontecer um rebuliço. Pô, tem um Eagle Kill Talent, todo mundo falando, cara, tem que ser essa banda, tem que ser essa banda. E isso chegou no ouvido da galera lá, então do John Silva, que é um empresário lá, que também já era conhecido do Theo da época dos festivais, né? Cara, foi muito doido assim, o jeito que o negócio foi se desenrolando até chegar o momento de uma ligação em tipo assim, cara, vocês querem fazer esses shows? Como é que tá a agenda de vocês? Uma parada meio assim, sabe? E, cara, é óbvio que a gente ficou muito feliz, né, cara? Tipo assim, acho que talvez um dos melhores spots que você pode estar, cara, com a sua banda é podendo abrir shows de bandas, né? Tipo uma banda dessa que tem a ver um pouco com som, que é rock também e tal, e que vai te dar um espaço para você, né? Tipo assim, tem 40 minutos ali, meia hora, seja o que for, para poder tocar na frente de uma multidão, ainda mais de um Foo Fighters em estádios, né, cara? Foi uma parada muito foda, muito surreal. E assim, consequentemente, isso fez a gente se aproximar um pouco mais da banda, conseguir trocar uma ideia, né? Cara, aquela coisa de estar ali e acabar conhecendo os caras e tudo mais.
que eventualmente foi virando o que foi o nosso, eventualmente, esse convite, né? Esse convite, essa sugestão, na verdade, que eles deram da gente ir gravar o disco no 606, né? Que é outra parada incrível. Cara, é porque lá não é um estúdio que você liga e fala, deixa eu marcar minha banda aí, sabe? São bandas que são, sabe, né, amigos dos caras. E, tipo assim, a gente foi a banda que foi a primeira vez, na verdade, que uma banda ficou tanto tempo para fazer um disco inteiro lá, né? Todo mundo que vai fica lá, grava uma semana, 2 semanas no máximo, grava só as bateras, grava só, sei lá, alguma coisa. A gente foi para fazer o disco, foi a primeira banda que fez isso, saca? E aí, porra, muito foda. Eu assisti alguns vídeos, né, do Dave Grohl mostrando o estúdio, tal, aquela coisa toda, sim, falando daquela mesa de som analógica maravilhosa, sim, lá que ele tem, sim, e tal. E realmente você vê que não é aquela coisa assim, não, o estúdio da esquina ali que você vai pagar X por hora e vamos gravar ali, não. É um negócio, né, meio que diferente, o approach, né, a possibilidade de estar ali, né, cara. E, cara, eu não sei, você pode até dizer isso melhor que eu, mas eu tenho uma impressão de que o Dave Grohl é um cara boa gente pra caramba, que é um cara assim, né, você teve a experiência de estar com ele, de trocar ideia? Sim, cara, sim, a gente, na verdade, a primeira vez que eu falei com ele foi, cara, que turnê que foi essa? Acho que foi... Eles vieram, antes da gente fazer o show com eles vieram pro Lollapalooza, depois eles vieram, bom, eu não lembro exatamente, mas eu sei que isso devia ser, cara, logo no começo da banda ali. A gente nem tinha as coisas direito ainda não tinha o disco gravado ainda, não tinha nada gravado com o Steve, nem nada. E aí eles vieram fazer um show, e aí o John Silva chamou o Theo para ir assistir, para ir ali atrás, né, para assistir o show com ele lá e tudo mais. E aí o Theo me chamou também. Aí, cara, a gente foi, assistimos o show, foi legal pra caralho e tal. No final do show, o John Silva falou, cara, vem com a gente, vamos lá pro hotel pra conhecerem os caras e tal e tudo mais. Beleza. Entramos dentro do carro, fomos pro hotel, chegamos lá, estamos ali embaixo e tal, né, parece que ia rolar uma janta, começaram a servir e tal, daí a pouco desce todo mundo, chega os caras. Daí o Dave Grohl chegou onde eu tava, assim, sentou com um prato assim e falou, posso sentar aqui? Tipo assim, vai pedir pra sentar na minha mesa. Que pergunta, né? Aí ele é muito fã de Sepultura, né, cara? Uhum. Aí ele falou, caralho, mano, você toca de Sepultura é foda demais e tal. Aí ele me pegou pelo braço, assim, foi me apresentar pros caras da banda. Falou, cara, esse cara aqui é o cara que tocou com Sepultura. Assim. Que legal. Então foi uma parada muito surreal, assim, pra mim. Porque, pô, eu sou, obviamente, muito fã do cara, assim, como artista, né? Não só como batera, mas como tudo, assim. E aí, porra, foi um momento muito foda. E eu lembro que no final... Na finaleira, né? E depois todo mundo comeu e fomos tomar ficamos ali, trocamos uma ideia. E aí, na finaleira e tal, eu falei com ele, falei assim, cara, eu tenho uma banda e, porra, depois, quando tivesse pronto, eu queria te mostrar umas coisas. Ele falou, claro, cara, manda lá e tal. Aquele papo meio, tipo assim, cara, sei lá, esse cara vai lembrar desse negócio. Não. Mas, enfim, era isso, era um começo de uma parada. Então, essa foi a primeira vez que eu troquei uma ideia com ele. E ele, assim, cara, enfim, depois a gente fez os shows juntos, obviamente a gente se encontrou lá todo mundo de novo. Conversamos um pouco com um cara sobre produção, sobre o lance da gravação, do estúdio, todas essas coisas. E assim, ele é um cara muito honesto, assim, é muito de verdade, assim, sabe? Tipo, é o que é mesmo, o que parece ser meio que isso, assim, sabe? Tipo, é um cara meio aquilo ali mesmo. Então, que é muito massa, né? Porque você conhecer um desses grandes caras, né? Tipo, os heróis, assim, você conhecer um cara desse e ver que o cara é real, assim, é muito legal, né? Tipo, traz pra um lugar muito pé no chão, assim, bem foda. Cara, muito legal. Falando só um pouquinho sobre esse lance que você falou do Dave Grohl, cara, eu fico imaginando aqui como é que deve ser você que é fã do cara, de repente o cara te trata como um fã. Ele chega pra você como sendo seu fã. É uma coisa muito louca, né, cara? Cara, você sabe que, assim, a primeira... você tá falando aqui, eu tô lembrando aqui agora. A primeira vez que eu tive com ele, realmente, na verdade, foi muito antes disso tudo. Quando o Diesel, que era a banda que eu tocava, né, antes do Sepultura, a gente ganhou aquela escalada do rock na época, foi tocar no Rock in Rio, em 2001. Que a gente ia tocar no Palco Mundo, a gente tinha credencial para poder assistir o que a gente quisesse, e tá lá a hora que a gente quisesse. E daí o Foo Fighters ia fazer o primeiro show no Brasil. Não foi no mesmo dia que a gente, mas foi na semana ali, né? E aí eu lembro que eu saí do hotel, nem lembro por quê, porque a galera da banda também queria ver, mas acho que eu fui antes por algum motivo. Fui com uma van que saiu do hotel, cheguei lá e tava sentado do lado do palco, assim, na rampinha que tinha do palco, meio que esperando a galera chegar
pra daí a gente assistir o show e ir lá pra frente, ou ficar ali no palco mesmo, assistir, sei lá. Daí, cara, chega uma van com o Dave Grohl, sozinho. Sacou? E nessa época, cara, isso é em 2001, eu não sabia falar nada de inglês ainda, absolutamente nada, assim, era tipo muito cru, inglês de escolas. E aí eu vi que ele desceu da van e falei assim, caralho, mano, eu tinha que falar alguma coisa com esse cara. Nessa época, assim, no começo da minha carreira ali, né, tipo assim, caralho, o maluco tocou no Nirvana, o cara, primeiro show no Brasil do Foo Fighters, que foda, mano, preciso falar alguma coisa com esse cara. Nisso ele chegou, falou, e aí, beleza? Sentou do meu lado e ficou ali, de boa, assim, esperando a galera também chegar pra poder subir, sacou? Ficou de boa. E ele não falou nada, eu não falei nada. Acabou, chegou os caras, subiram com ele pro palco. Eu falei, valeu, tchau, só isso. Eu não falei com o cara, velho, foi engraçado. E aí, nessa vez que a gente conversou aí desse jantar, aí eu falei isso com ele. Eu falei assim, cara, obviamente você não vai lembrar disso, mas tipo assim, aconteceu isso há sei lá quantos anos atrás, rolou essa história, muito engraçado, mano. Foda. Cara, muito legal. Cara, bom, a gente tá falando ali do estúdio e tal, né, cara? Fala um pouquinho, cara, desse álbum novo, porque, pô, assim, os trabalhos antigos, cara, eu escutei, antigos, não são tão antigos assim, mas anteriores, né? Uhum. Porra, o álbum Eagle Talent é sensacional. O álbum ao vivo, cara, porra, que coisa linda. É aí que vem aquela coisa de você escuta um disco em estúdio com uma produção muito bem feita, mas você vê que no ao vivo não perde, porque tá visceral, tá bastante orgânico tudo ali, tá tudo... Bicho, que bacana aquele álbum ao vivo também, muito legal. Porra, muito legal. E aí, cara, vocês me vêm com esse álbum aí que o primeiro review que a gente escreveu foi sobre Now. Em março, né, um ano atrás, a gente já tinha as primeiras músicas desse álbum sendo lançadas, né? E aí eu fiz, como o Rafa mesmo disse, né? Fazia tempo que eu não escutava um álbum do início ao fim, e foi um prazer enorme, cara, escutar esse álbum, eu adorei as músicas, e aquilo que você falou, não tem uma fórmula, não tem, não, vamos tocar só desse jeito aqui, não, tem músicas que vocês variam para outro lado, fazem outras coisas, e eu acho que isso enriquece muito qualquer trabalho, né, cara? Então fala pra gente assim, um pouquinho sobre esse álbum, como é que tá sendo a repercussão, porque pra mim e pro Rafa, que nós estamos aqui, pô, igual pinto no lixo ouvindo esse álbum. Cara, cara a gente tá extremamente feliz, assim, cara, foi bem emocionante, assim, o dia que a gente lançou, de fato, né, porque primeiro que é uma espera muito grande, acaba gerando angústias e uma ansiedade e tudo mais, porque, cara, a gente foi, né, o mundo parou por causa da pandemia, né, e era justamente o ano que a gente ia lançar o disco como disco, então ia ter, sei lá, um single, 2, e depois o disco, né. Então, quando a gente viu que o cenário estava se configurando daquela forma ali, a gente resolveu fatiar o disco, então viraram 3 EPs, muito parecido com o que a gente fez com o primeiro disco, coincidentemente. Cara, foi uma parada muito feliz, assim, mesmo, de alívio, de, tipo assim, cara, lançamos a parada agora. É engraçado, porque assim, também eu acho que isso, a gente conversa isso entre a gente na banda direto, eu acho que isso tem a ver com uma coisa nossa, um pouco old school, assim, de disco, sabe, da sensação de colocar um projeto inteiro pra fora, assim, né? Não é... Como se fosse parir um filho, assim. É porque um EP ou um single é muito rápido, né? A vida daquilo ali é muito rápida. Tipo, pô, fiz, eu quero ver mais, né? E o disco é a obra, né? O negócio que, pô, você ficou aquele tempo inteiro construindo aquilo ali, as letras, as texturas, e, pô, a gravação no 606, tá ali com o Steve, cara. O Steve é um cara sensacional, né? O Steve Evans foi o mesmo cara que fez o primeiro disco, só que de outra forma, né? Porque a gente trouxe ele pro Brasil ao invés da gente ir pra lá, então na primeira vez a gente trouxe ele pro Brasil, a gente fez lá no meu estúdio, no Family Mob, trouxe ele pra ali, mas a gente teve um processo parecido, assim, no sentido de captação das coisas, que a gente fez todas as bateras gravadas na fita, né, em rolo de 2 polegadas, igual era antigamente. Então é tudo take inteiro, sabe? Não tem edição, não tem quantizar, botar, não tem nada disso. É tipo, é o que tá ali, é o que quente, né, vejo? Aquela captura quente, entende? Aquela coisa. Então a gente fez isso nesse primeiro disco lá no Family Mob, e depois, eventualmente, no 606 a gente fez a mesma coisa. Acho que talvez a maior diferença no sentido mais técnico, assim, é que a gente ficou a temporada inteira lá por conta para fazer o disco. Isso é uma coisa que a gente não tinha
uma experiência que a gente não tinha passado por ela ainda como banda, sabe? Nem como banda e produtor, no caso o Steve, né? A gente ter ficado o mês inteiro junto e, pô, a banda acabou ficando nos Estados Unidos, sei lá, 2 meses, ou talvez até mais. A gente foi um pouquinho antes para a NEM, né, que é aquela convenção que tem das marcas, instrumentos e tudo mais, que é a Anaheim, que é ali perto. A gente foi para aquilo ali, conversou com todo mundo que são parceiros nossos há muito tempo, né? Zildjian, Vic Firth, a Pearl, Evans, Orange, enfim, Fender, um monte de gente que estava junto ali desde sempre. A gente foi lá para apertar a mão dos caras, né, jantar, fazer aquela coisa do lado ali, profissional, do networking ali. E aí a gente ficou aí fez uma pré-produção, a gente dentro do estúdio, só a gente meio que trampando em cima das coisas, né, acabando de dar aquela lapidada nas músicas e compondo uma coisinha ou outra que estava faltando e tal, até chegar o dia de encontrar com o Steve já no 606 e gravar. Então, assim, essa experiência intensa, né, de estar longe da sua casa, todo mundo ali focado naquela missão, ali é muito interessante, porque é uma outra... Você constrói um outro lance mesmo, é uma outra vibe a parada, porque eu tenho a sensação de, tipo, a gente já conversou várias vezes sobre isso também, assim, entre a banda, que muitas das coisas que fazem as bandas serem bandas de tocar junto, de tight, assim, você ir ver a banda e ter uma coisa de caralho, uma junção, uma engrenagem que anda junto, assim, tem muito a ver com o tempo que você gasta junto também, saca? Então não é só ensaiar, sabe? É trocar uma ideia, abraçar, chorar junto, rir junto, ficar puto, sabe? Toda a coisa familiar de estar para uma missão junto ali, faz muita diferença para essa coisa, sabe? Então é muito interessante isso, porque a gente estava numa casa e todo mundo à disposição do lance, então toda hora pega um violão, faz uma coisa, ou às vezes não, vamos comer junto, vamos fazer um rango, vamos sair, porque hoje tá meio assim, sabe? Tipo, vivenciar essa parada, assim... Praticamente o casamento do grupo, né? Cara, é um organismo, assim, na verdade, né? Uma coisa que você transforma num... Eu não tô querendo falar nada metafísico ou nada disso, não, pra não ficar parecendo demais, assim, quase religioso. Espiritual. Mas eu não queria ir tão longe, mas é quase que indo para um lugar de você estar... Quando a gente usa essas palavras, né, de estar antenado, de estar ligado, de estar na mesma vibe, conectado, é meio que uma coisa quase física que acontece, sabe? Você tá... Cara, isso acontece talvez para ficar mais próximo de pessoas que são muito... Um cara que é muito amigo há muito tempo e você tá direto com esse cara, você começa a falar coisas que o cara fala, você começa... gírias, às vezes, que o cara fala, né? Tipo, você mudou para uma cidade, tá ali há muito tempo, você acaba meio que... É natural, né? O ambiente vai moldando um pouco aquela parada ali. Isso aconteceu com a banda e foi a primeira vez que a gente experienciou isso de uma forma tão intensa, assim. E eu acho que isso colaborou muito pro disco ter a sonoridade que tem, assim, né? Então, igual você estava dizendo, né? O lance de soar vivo, orgânico, é uma coisa que, assim, o Steve é um cara muito cuidadoso nesse sentido de, tipo assim, o cara tá produzindo com uma abordagem moderna no sentido de deixar a banda soar dentro da mesma prateleira que estaria soando qualquer banda grande do momento, sabe? Então o cara tá buscando um som que seja profissionalmente nível alto, assim como se fosse. Ao mesmo tempo, ele tem uma preocupação muito grande em tirar o máximo que ele pode tirar da banda viva, como banda, sabe? Então não tem esse processo de edição, de ficar mexendo em coisas e pondo tudo, cara, indo pro melhor take, fazer aquilo ali, se você tiver que fazer 10 vezes, você vai fazer 10 vezes, velho. Ou você vai esperar dar um tempo e daí a pouco você volta e faz, sabe? Tipo, essa coisa de tentar deixar tudo muito vivo. E eu acredito muito, né, com a experiência que eu tenho de gravar, cara, centenas de discos que eu já gravei com vários artistas e bandas e tal, esse processo, ele acaba sendo transparente, assim, de certa forma, sabe? Porque parece que ele atravessa uma barreira que consegue chegar mais perto das pessoas, assim. Essa é a sensação que eu tenho, saca? Porque parece que é mais próximo. Quando você deixa o negócio muito plastificado e certinho, e isso e aquilo, cara, é legal e tal, mas ao mesmo tempo ele distancia um pouco, assim, sabe? Ele tira uma coisa que pulsa junto. Que, tira a identidade, sabe? Né? Eu acho um pouco, assim. Então, isso foi muito foda e eu acho que nesse disco, falando de identidade, até que você trouxe aí, mas assim, ele é o disco que eu acho que a gente, como banda, começa a chegar num lugar que a gente tá tomando um lugar, de fato. Eu consigo hoje enxergar, mas porque assim, né, o primeiro disco sempre é o primeiro disco, né, cara? Você tá, tipo... Sim.
É uma parada muito sem... Você não sabe de fato o que é. Você tá colocando o que você acha que é para fora sem a menor noção do que... E então aquilo ali vai se construindo. Então você vai e faz um monte de shows com aquele disco, ensaios, clipes, e a coisa vai se transformando numa outra coisa. E aí o segundo disco, eu vejo que é uma coisa mais consistente, assim. A gente consegue mais falar de, isso é assim, funciona mais assim. A parada já tem um modus operandi, uma coisa que funciona. E essa coerência toda que você está falando faz muito sentido quando você vê o álbum como uma obra completa. Porque está ali, todas essas características estão ali e você identifica, mesmo em músicas bem diferentes, que há uma identidade da banda, que as texturas estão ali, né? Quando você ouve o som, você fala assim, é inegável que isso é Igor K. Talent, né? Sim, ou seja, você está... Né? Então faz muito sentido isso, principalmente nesse momento em que as pessoas estão muito realmente lançando só single e tal, aquela coisa toda, porque eu acho, inclusive, que isso é uma descoberta ainda que está se fazendo, que a gente tem uma nova forma de se distribuir música, e aí essa nova forma de se distribuir música faz com que você, por um lado, democratize, por outro lado, você pulverize, e por outro lado, você tenha essa dificuldade de você não ter... Como é que você vai fazer uma obra completa? Não tem um disco? Como é que é isso? Não tem um disco físico e tal? Nem que não seja um disco de um vinil, mas um CD, né? E tal. Então, de repente, você descobrir, dentro desse processo todo, que dá para fazer daquele jeito, né? E daquele jeito você encontra ali uma forma de marcar, de falar o seguinte, quando você olhar para trás daqui a 10, 20 anos, você vai poder identificar que aquela fase foi a fase X, que você gravou aquilo, que aquilo é o retrato daquele momento, né? Sim, totalmente, cara. Totalmente. Essa parada do disco pra gente, né, igual eu já falei antes, é estranho, né? Porque você começa, igual você falou, você começa a ter que se adaptar a um novo momento, a um novo formato de vivenciar aquilo ali, né? Que assim, eu vejo pelos meus filhos, sei lá, o jeito que eles escutam música é de um jeito meio assim, é tudo muito rápido. Você escuta um negócio, daí a pouco você tá em outro, e daí você tá jogando um jogo que tá aquela música, mas é tudo playlist, é tudo música picada, né? Não tem mais essa coisa do momento, que é talvez o que signifique pra gente que passou por essa época de escutar um disco inteiro, né? De, botar um vinil, escutar o disco inteiro, virar o lado B, escutar o lado B, é uma parada muito... Existe quase não, é literalmente cara, porque é um momento que você tem que parar para escutar a música, né? E é uma coisa que não é tão muito comum hoje em dia, assim. Normalmente o cara vai estar escutando um som, ou ele tá dirigindo, ou ele tá, sei lá, tá trabalhando, ele bota o disco ali, né? Parar para, escutar um som é uma coisa muito doida e é interessante, né? Porque quem sabe isso aí não começa a voltar eventualmente, né? Com essas coisas meio cíclicas, assim. Porque eu vejo, por exemplo, igual isso que a gente está fazendo aqui, né? Uma entrevista, um podcast, eu vejo que, cara, eu lembro do YouTube durante um bom tempo, assim, no começo, principalmente, por causa do limite dele, que não tinha como no começo, não tinha como você fazer vídeo mais de 5 minutos, era 1 minuto, né? Tipo assim, era 1 minuto, depois 5, daí o Instagram também, então assim, a plataforma te limitava a uma coisa mais curta, então todo mundo começou a ter essa tendência de fazer os vídeos muito curtos, porque senão ninguém não assistia inteiro, né? A pessoa não ia ter paciência, ou sei lá, não ia ter tempo para assistir aquilo ali, o negócio inteiro. E agora a gente tá vendo uma coisa contrária a isso, né? Tipo assim, os podcasts ou as coisas que eu escuto tem 2h30, né? Uma entrevista no Joe Rogan tem 3 horas, sabe? É bizarro, né? E agora o cara também não só vê o YouTube, porque tudo bem, a pessoa está vendo no celular, mas vê agora na Smart TV. E aí pode assistir um vídeo mais longo, porque aquele videozinho, de repente, de 7 minutos, de 2 minutos que o cara assistia, ele está lá sentado, que aí ele pode ter uma experiência, se aquele assunto o interessar, né, cara? Então, assim, por isso que eu falei com você no início, que é o seguinte, cara, olha, a gente tem mais ou menos uma leva aqui, mas o assunto vai nos levar para o limite aqui desse tempo aqui, porque a gente não vai fatiar esse vídeo, essa oportunidade que a gente está tendo de trocar essa ideia por força de uma imposição de algoritmo, né, cara? A gente tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar, né? Sim. Jean, sobre isso que a gente está falando sobre a experiência de você conceber ali um álbum, um disco, né? E nessas gravações que eu vim fazendo pro documentário, foram 5 anos gravando, e nesses anos aí gravando, a gente teve muita experiência com bandas com 30 anos de estrada, com décadas de estrada, e é muito legal ter essa visão da galera nova aí, dos últimos 10 anos, né, 5 anos, como também desses mais experientes de 30 anos de estrada, e alguns deles comentaram isso até com a gente, né,
falando sobre essa experiência dos singles, né? Eu não tô lembrando qual foi o músico que falou isso pra mim, mas eu lembro dessa frase, né? Que, olha, a experiência que a gente está entregando hoje para o público, nós temos um público muito imediatista, né? Que quer novidades da banda. Mas só que se a gente ficar apenas num single e nunca conceber aquele álbum, conceber aquele disco, a gente nunca vai ter ali, depois, uma análise ali para fazer sobre aquele álbum. Poxa, ó, um balanço para fazer, olha, nesse álbum aqui nós tivemos tal experiência, nesse aqui foi tal experiência. Né? Você está sentindo isso, que vocês têm essa... É algo palpável, né? Olha, pô, no primeiro álbum foi esse momento da banda. Nesse segundo álbum, estamos vivendo esse momento. Então você consegue mensurar, né, essa experiência de vocês, o feedback do álbum, como que está sendo. E eu acho isso muito legal, muito bacana de vocês, em plena pandemia, vocês lançarem um puta disco e a gente tá aí, né, apaixonado aí. Então lembrei disso, né, dessa entrevista que eu fiz e falaram, não foi só uma banda, só um artista que passou isso, foram vários, contando dessa experiência do álbum, né, de conceber, de fechar, né, o pacote ali, olha, esse aqui é o nosso filho aqui que nasceu aqui durante um ano aqui de gestação. Sim, tem o lance do link também, né, cara? Do link entre as músicas, né? Tipo assim, o trabalho como um todo, né? Pensa no artista trabalhando para fazer um single, né? Um negócio meio breve demais, cara. Ele sabe, é muito, muito rápido que isso se alastra ali, sabe? Tipo assim, o lance do álbum tem a coisa da conexão entre as músicas, desde a primeira, desde o cara da ordem, quanto tempo que você vai esperar de uma faixa para outra, a experiência do álbum, né? Tipo, é uma outra parada. Sim, sim. É verdade. Bom, a gente está falando aí do que a gente chegou até agora. É lógico que a gente está vivendo uma pandemia, show, assim, a gente não tem muita perspectiva aí, mas é claro que a banda deve ter alguns nortes, né, algumas ideias, né, do que fazer aqui para frente, né. Antes até de você falar isso, eu quero dizer para a galera o seguinte, que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link para plataformas digitais para você poder escutar o álbum novo, para você, e uma dica que a gente dá, assim, todas as vezes que você está assim, escutando um artista que você gosta desse artista, procura colocar as músicas deles nas suas playlists para você revisitar as músicas, isso é importante, e siga o artista nas plataformas digitais, porque aí você passa a ser notificado quando há lançamentos, e isso é importante também para o artista, porque, né, faz com que ele cresça dentro da plataforma, né, galera? Então, e aí? E o futuro? O que o futuro nos aguarda aí? Cara, assim, esse momento é um momento muito ímpar, né, velho? É uma coisa... Verdade. Tudo muito sem precedentes, assim. A gente tá igual qualquer outra banda no planeta agora, meio que naquela de, tipo, vivendo quase que um dia após o outro, porque não tem muito como colocar uma coisa muito no futuro, sem saber se isso vai rolar, não vai, igual agora. Tipo, a gente, né, nessa semana aqui, a gente tinha várias coisas, ia acontecer uma outra live, tinha algumas coisas marcadas, várias coisas por causa do disco, então tinha algumas coisas que iam ser presenciais, algumas entrevistas e tudo mais, acabou cancelando tudo, derrubou tudo, porque tá esse momento de caos. Vocês dois estão no Rio? Alguém está em São Paulo? Sim, não, sim. Vocês dois estão no Rio? Nós dois estamos no Rio. Então, porque eu vim para BH, né? Eu estava em São Paulo, vim para BH e, cara, aqui tá uma parada surreal, assim, muito caótico mesmo. E enfim, assim, com isso acaba meio que limitando muito aquela coisa do jogo, né? Do que você não pode marcar uma coisa muito para frente, você não faz ideia se isso aí vai acontecer. Então, na verdade, a gente tá com o mesmo plano de, tipo assim, cara, esperando para ver, né? Hoping for the best, para as coisas meio que virem baixar na bola um pouco, para eventualmente a gente tá fazendo shows, mas assim, a William Morris, que é são nossos agentes, né, que fica nos Estados Unidos, a gente tem feito reuniões e sabe que existe uma ideia muito, não necessariamente próxima para daqui a um mês, mas existe uma ideia de tipo assim, cara, a partir do segundo semestre, mais para o fim do ano, já tem alguns festivais, alguns shows que estão começando a aparecer que vão rolar sim. E tem uma coisa, uma onda positiva de tipo, alguns dos shows, dos festivais que a gente tava e acabou não fazendo por causa da pandemia, são festivais que vão voltar e a gente ainda tá dentro do build do festival. Então, assim, tem turnês com bandas que a gente ia fazer turnê com o System of a Down, com o Foo Fighters, com o Faith No More, com o Metallica, né? Tipo assim, então, legal. Todas essas bandas não estão fazendo show da mesma forma, né? Então, assim, quando voltarem, isso a gente ainda continua incluso, né, dentro
Então, assim, é muito positivo a parada, na verdade. Assim, a gente está com muitas expectativas, coisas ótimas para acontecerem, só que a gente ainda não tem muito essa noção de exatamente, tipo, vai ser tal dia, né? Então, o que acontece na prática é, cara, continuar com conteúdo online. Então, assim, uma outra versão de uma música ali, de repente, talvez um acústico de uma coisa ali, né? Uma live, coisas que estão meio que ao nosso alcance, que ainda são possíveis, né? Que estão na mão, assim, para fazer. E uma surpresa ou outra, cara, que dá para acontecer, que eventualmente a gente vai meio que bolando e faz, sabe? Mas é uma coisa sendo bem realista, assim, é uma parada que a gente está levando no dia a dia, igual todo mundo, né? Esperando a poeira baixar um pouco para poder ir para cima, né? Do jeito que era. E aí, por conta disso, que até nós estamos deixando na descrição aí do vídeo as redes sociais do Eagle Talent para você poder seguir e para você poder ser informado aí dessas novidades aí quando acontecerem, seja elas quais forem, né? Eventualmente uma live que possa acontecer, né? Alguma coisa nesse sentido. E se você ainda não conhece o Eagle Talent, cara, tá perdendo. Então, ó, não deixa, acabou esse vídeo aqui, bicho, já vai direto lá para a tua plataforma, bicho, e vai escutar lá o som dos caras, bicho, que é sensacional. Jean, eu quero te agradecer demais, cara, pelo teu tempo, pela tua simpatia, pelo cuidado que você teve, pô, de armar aqui com a gente o horário direitinho e tal. Bicho, muito obrigado, cara. Estenda para os demais integrantes lá da banda, bicho, o quanto nós amamos essa banda, bicho, o quanto vocês estão no coração da gente, o quanto que vocês fazem pra gente ali, é uma coisa que nos dá muita alegria quando a gente escuta. Pô, cara, o espaço é seu, cara, pô, deixa aí teu recado. Pô, cara, assim, não tem nem o que falar. Eu acho que primeiramente, obrigado pelo carinho, né, e pela oportunidade de me chamarem para fazer parte da parada. E, assim, espero que todo mundo que vai escutar o disco aí curta também. E muito obrigado, cara, por tudo que vocês estão fazendo, por tudo isso aí. Realmente significa muito pra gente, cara, de verdade mesmo. Tipo, obrigado por enfim, todas, né, por seguirem a gente, por divulgarem a banda, né, com todo esse carinho. Muito obrigado mesmo, valeu pra caralho. Levando a palavra do Eagle Talent pro mundo. Exato. Amém. Cara, toda semana vai encontrar com alguém que eu não falei ainda, que eu já falei com todos os meus amigos praticamente, cara. Rapaz, pode ser um funkeiro, pode ser que for, irmão, já ouviu isso aqui? Obrigadão mesmo. Jean, pô, muito obrigado mais uma vez, cara. Rafa, obrigadão aí. Obrigadão por ter apresentado o Eagle Talent pra gente, bicho. E a gente se vê então no próximo Pós Caverna. Valeu, galera. É nóis. Valeu, galera. Valeu.